viável. Então, eu acho que o sindicato precisa se debruçar. A gente está fazendo isso através do jurídico, tá? Agora, é complicado, porque a gestão evita documentar seus passos. Você vê, supostamente, eu seria transferida para Lucas. Não existe processo de transferência para Lucas. Não existe processo de transferência para o Palácio da Fazenda. Não existe processo de remoção, não existe. Então, você é jogado de um lado, não existe processo de remoção da Chico para o outro. Você não é jogado de um lado para o outro e os passos da gestão não são documentados. Entendeu? É uma coisa, a Crícia fala muito em assédio institucional. Entendeu? Então eu acredito que uma das coisas que a gente tem que começar a fazer, como o Paulinho disse, a gente vai fazer uma assembleia lá no Palácio da Fazenda, e eu acho que a gente precisa, nessa assembleia, perguntar às pessoas: vocês querem ser representados por nós? Porque assim, todo mundo que está lá quase estava aqui anteriormente. Então eu acho que nós somos a representação que eles conhecem. Então eu acho que a gente precisa representar essas pessoas urgentemente. Por quê? Porque o ambiente lá é ruim. As pessoas falam, quem está trabalhando lá, não é ruim, é um ruim de assédio, é ruim ambientalmente ruim. É uma sala enorme, sem divisória, uma barulheira. Eu fui lá uma vez, eu olhei e falei assim, não tem ar-condicionado que chegue para isso aqui, dessa forma que está. Entendeu? Então eu acho que a gente precisa estender o nosso guarda-chuva para o Palácio da Fazenda, porque isso atualmente é uma realidade, está lá, a gente não sabe quanto tempo vai ficar lá. E assim, a gente também não pode perder a Guanabara. Sabe? Querer trazer a DPE para cá, eu acho uma sacanagem trazer a DPE para cá, desalojar a gente, botar uma parte, jogar uma parte em Lucas, isolar lá no gulag do posto, jogar uma parte no Palácio da Fazenda, desmantelar o CDDI, porque desde o começo, eu vi, ninguém me falou, eu vi o Posto falar que ele não entendia por que o IBGE tinha o CDDI e a comunicação. Ele sempre quis juntar tudo numa coisa só, fazer um balaio de gato. O Daniel repetiu isso para mim, eu falei para ele, o senhor pode ler a política de comunicação integrada do IBGE, que é uma publicação que explica por que é assim. Existe motivo para ser assim. E aí, o que a gente precisa atualmente? É difícil, entendeu? O pessoal do concurso novo me procurou, você é do sindicato sou. Eu quero saber, tem como a gente ir para o PGD? É a primeira coisa. Todo mundo quer trabalhar em casa, todo mundo quer. Eu gosto de trabalhar em casa. Para mim é bom. Home office para mim é bom. Porque o meu equipamento de casa para coisas que eu faço é muito bom. É adaptado para a minha condição de mastectomizada. Mas só que eu não posso esquecer que eu sou representada pelo sindicato, que eu sou uma trabalhadora do IBGE. Eu não sou uma trabalhadora autônoma. É isso que as pessoas precisam ter a lucidez de quando a gente chama uma assembleia, está no PGD, usa o teu dia de presencial para vir na assembleia. Entendeu? A gente faz a assembleia dentro da catraca, se a gente fizesse assembleia na rua, sabe? E eu acho que a gente tem que fazer uma assembleia lá a gente tem que conseguir uma autorização para fazer uma assembleia no Palácio da Fazenda e conversar com as pessoas que estão lá. Porque elas estão perdidas. Eu sinto, eu já vejo gente falando em desalento lá. E assim, o pessoal do meu grupo, que foi jogado lá, preferia ficar aqui, claro, né? E falam pra gente assim, não é definitivo e tal. Só que eu sinto que querem jogar a gente por castigo em Lucas. E aí vai ser assim, Lucas vai ser um castigo? Não agradou a direção, não agradou a gestão, vai pro gulag, vai pra geladeira, sabe? Tem vários erros
nessa revitalização de Lucas. O principal deles foi jogar a gráfica digital para lá. Eu achei engraçadíssimo, o Daniel falar que está economizando com impressão, que em 2025 se gastou menos com impressão que em 2024. Claro! Não está imprimindo, porra! Porque as impressoras não estão funcionando direito. Você economiza quando você não faz trabalho. Em vez de você fazer 200, você imprime 3, economizou. Economizar não fazendo, sabe? Não faz sentido. Antigamente os informativos tinham tiragem. O pessoal vinha para divulgação, recebia. Aí agora não, o informativo está lá para download. Gente, é preciso chegar nesse nível de precarização da própria divulgação do IBGE. Eu acho vergonhoso, sabe? A gente imprimiu o Brasil em Números ano passado, e eu olhava o Brasil em Números assim, porque a gente não tinha a melhor máquina para imprimir, e se você compara com os anteriores, está horroroso, entendeu? Mas não está horroroso que está mal feito, está horroroso que está mal impresso. A gente fez a publicação da Record, e a tiragem foi mínima, porque era o que dava para imprimir nas máquinas que estão funcionando. A gente tem uma máquina de primeiro mundo, uma Índigo, que não funciona porque enterraram a máquina em Lucas, e quando o ar-condicionado funciona, e ela precisa estar a 23 graus para funcionar, quando o ar-condicionado funciona, você liga a máquina e cai a luz. Gente, isso é falta de planejamento mínimo, entendeu? E tem outras coisas que estão fazendo assim. Pô, as pessoas no horto, a pessoa sobe até um lugar e desce por uma piqueirinha, para não ter que subir pela... Sabe? Isso aí foi uma pior das condições de trabalho para quem está presencial enorme. Tem pessoas lotadas em Lucas, num concurso novo, que moram em Niterói. Imagina você sair de Niterói, 6h pouca da manhã, e ir para a parada de Lucas, né? E aí ainda sair com medo de tiroteio, sabe? Porque chega lá já 9 horas, não sabe, vai ter que ficar até às 6, porque tem que cumprir as 8 horas. Quer dizer, isso foi muito essa vinda do pessoal. Aliás, o CNU foi todo tão planejado. Eu soube que tem pessoas que iam começar a trabalhar no IBGE, foi chamado por Dual e foi embora. A mesma coisa aconteceu ao contrário. Tinha um cara aqui do Rio de Janeiro, estava em Brasília já tinha assinado a posse, já tinha trabalhado, recebeu a convocação do IBGE, olhou, fez a comparação custo-benefício, pô, é melhor eu ficar no Rio, não preciso me mudar para cá, estou morando precariamente, então pegou e veio para o IBGE e deixou lá na mão. Quer dizer, é uma coisa que faz um dispositivo para economizar, mas é aquela coisa do cobertor curto, né? Puxa para cima, põe para baixo. E aí, quando eu falo que está ruim, mas pode piorar, é que apesar disso tudo, a gente não pode olhar para o lado e falar assim, não, a gente tem uma oposição. Não, a oposição que a gente tem hoje, a gente tem uma oposição de desgraça. Porque imagina o que acontece se o Flávio Bolsonaro se elege. Ele disse que o modelo dele é o Milei, que demitiu o funcionário público. São os modelos dele, Milei e o Trump. Demitir funcionário público, acabar com o SUS, privatizar o SUS. Ele decretou no domingo. Não, ele falou no domingo. Quem quiser usar o SUS vai ter que pagar. Sabe? Vamos virar os Estados Unidos, que nego vira o paciente do hospital na calçada, porque não tem como pagar. É isso que a gente quer virar? Entendeu? Então eu acho que a gente precisa se conscientizar que a gente tem que evitar a eleição de militar, de pastor, de delegado, dessas porcarias aí que fazem o pior congresso da história. A gente não pode deixar a extrema-direita confortável. A gente precisa, esse ano, ir para a rua e fazer valer os direitos do
terço deles no Congresso, entendeu? A gente pode fazer uma oposição à esquerda no governo Lula 4. Mas se a gente ficar anestesiado, achando só que é ruim, e que, meu Deus, o que eu faço? A gente vai ficar na pista, entendeu? Isso que eu penso, sabe? Eu acho que assim, para tudo existe saída, mas às vezes a saída não é fácil. O ruim da extrema-direita é que assim, não existe resposta fácil para pergunta difícil. E a extrema-direita sempre dá uma resposta fácil. Assim, nossa, o Brasil é muito violento, vamos armar a população. Nossa, o SUS é complicado, vamos privatizar. Não existe resposta fácil para pergunta difícil. Vamos ter essa. O IBGE é uma pergunta difícil. Porque assim, a gente tem o Postman. Eu acho o Postman uma tragédia. Mas eu tenho certeza que se ele sair e entrar um cara de extrema direita, do jeito que o IBGE está, vai piorar astronomicamente. Porque ele deixou tudo pronto para a extrema direita vir e aumentar a cagada. Entendeu? Ontem a gente estava numa reunião e a polícia falou assim, a gente tinha que propor, não, a gente faz campanha se tirar o Postman. Mas eu acho que infelizmente essa chantagem não é uma opção. A gente realmente não tem opção. O que a gente precisa fazer, o que a executiva está fazendo, é forçar a negociação com o Postman. A gente vai, em Deus o mundo, leva documento, leva para falar, porque ele não quer conversar com a gente. Olha, a Vasmalha, é incrível, eu vou elogiar a Vasmalha Pilar. A Vasmalha, a gente falou, fora Vasmalha. Em setembro a gente estava falando em fora Vasmalha, em outubro ela estava sentada com a gente, discutindo carreira. Em novembro ela teve uma reunião. Tudo bem, deixou todo mundo sem e-mail. O Paulinho ficou sem e-mail, eu não podia. Se você escrevesse assim, sindicato, meu e-mail era bloqueado. Mas pelo menos ela sentava e discutia. Quando ela saiu, que entrou o Olinto, assim, o Olinto, com qualquer restrição que eu possa ter, ele foi o melhor presidente que eu peguei no IBGS, que eu passei. O Olinto sentou com a gente, fez congresso institucional com a gente. Sabe, o Olinto foi e fez coisas. Teve o diálogo com o sindicato. A gente precisa de um presidente que tenha diálogo com os sindicatos. Sem troca, não tem o que fazer. O que a gente está fazendo? Aí muita gente fala, o sindicato. Agora, se a gente chamar todo aquele povo que assina a carta, se a gente fala assim, vamos fazer uma manifestação na porta do IBGE, assim, some todo mundo. Vamos fazer uma greve? Some todo mundo. As pessoas querem manifestações cômodas. Sinto muito. Acabou o comodismo. Não está cômodo, está incômodo. Então a gente precisa. Se a gente está incomodado, a gente tem que incomodar. É assim que eu penso. Entendeu? E. Muita gente fala assim, Aline, você é carbonizada. Eu falo assim, não é aí. Entendeu? Se alguém tem que falar alguma coisa, eu sempre vou falar. E falo, não tenho medo. Já falei, o dia que houver uma reunião, não aperto mão, não tiro foto, não saio sorrindo do lado. Porque assim, já caímos nessa armadilha uma vez, entendeu? Aí a nossa oposição, a gente não tem uma oposição, a gente tem um monte de fofoqueiro. Fica, olha lá, o Paulinho do lado do posto. O Paulinho com essa cara aqui, ó, do lado do posto. Se pudesse, tinha fugido da foto. Mas aí o pessoal falou assim, o Paulinho estão rindo na foto. Usaram o IA para botar o Paulinho rindo na foto, gente. Pelo amor de Deus. Não dá para ver se é risado, se não é. É isso, foi o que discutiu agora. Quer falar?
Tereza vai falar, depois a Ana Laura. Assim, gente, eu estou assim, super chateada porque não tem quase ninguém aqui na Assembleia, né? Os trabalhadores, nós, gente, vocês sabem que eu tenho dificuldade, né? Vocês sabem disso, né? Não tem trabalhador. Aqui eu sou nós, e eu sou aposentada, Beth é aposentada, né? E nós estamos aqui, né, Beth, há quantos anos, nessa militância, eu andei afastada um pouco do sindicato, mas a partir de hoje eu estou retomando a nossa luta sindical, porque aqui é um momento que eu acho que é um momento primordial, né? E assim, eu ando pensando muito em determinadas coisas, né? Até pela função que eu tenho, né? É assim, nós falamos do governo, nós falamos dessa verdalhada toda, que está aí essa verdalhada toda, mas nós também temos uma responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade. Sabe? Nós temos um consentimento. É isso que nós temos que trabalhar, gente. É isso. Sabe? Que se nós ficarmos, sabe que é bonito você falar, é isso, é aquilo outro. Mas você vai dentro dos locais de trabalho, o que é que nós estamos fazendo dentro dos locais de trabalho? Nós temos que chamar responsabilidade, fazer grupos de estudos políticos, sabe? Mesmo, gente, eu aprendi isso com uma colega que é terapeuta, né? Nós trabalhamos até hoje juntos, ela falou, beleza, de 1 nós fazemos 10. Vamos começar desse 1, porque esse 1 é a marca. É a marca. Então, gente, nós temos que retomar nossas lutas, sabe? Para que nós tenhamos aqui uma plateia maior. Não é o trabalho de que a gente sai de Niterói. Eu vim de Niterói. Aposentada vim de Niterói. Sabe? Porque eu não quero deixar essa luta para trás. Eu também tenho uma responsabilidade com ela, né? Então, gente, eu convoco, né, Paulinho, eu não estou mais no sindicato, eu estou no sindicato, mas não estou na gestão sindical, né? Mas, gente, vamos fazer um trabalho juntos, vamos pensar politicamente até na barra, sabe? Porque senão nós vamos estar tendo consentimento, sabe? Nós estamos consentindo nessa situação toda. Na medida em que se vai lá para o Palácio da Descaralho, não sei da onde, e todo mundo, mas nós estamos aqui. Mas alguém tem alguma palavra de base para trazer, sabe, as questões junto à categoria? Não, é muito fácil ficar dentro da sua cadeirinha. É muito fácil, sabe? Gente, vamos mudar também um pouco a nossa forma de luta. Eu a princípio, Paulinho, eu estou com o pessoal, né, Paulinho, trabalhamos por muito tempo. Gente, Paulinho trabalha também nos textos também que ele escreve, né? Tudo isso são textos assim importantes e nós temos que aproveitar isso para trazer, que é só uma minoria que lê, sabe? Então nós temos que trazer isso para as discussões, porque ele traz coisas importantes, como nossos colegas trazem coisas também importantes, né? Então, gente, vamos à luta, mas vamos procurar modificar a nossa forma de luta. É esse que é meu apelo. Obrigado, Tereza. Ana Laura. Bom dia. Eu queria fazer algumas sugestões, que eu nem sei se tem algum impedimento, mas enfim, vou sugerir, né? Acho que a Aline comentou a questão de que em algum momento o sindicato não podia mandar e-mail, até dava as malhas que você falou, né? Eu não sei se ainda existe algum impedimento para isso ou não, mas assim, a gente vê que nessa gestão também aumentou muito o número daqueles e-mails que a gente recebe, como se fossem newsletters, enfim, do IBGE, né, enfim. E aí eu queria sugerir para o sindicato fazer também essas convocações por e-mail, que eu, pelo menos, fui ver, a hora que eu estava aqui por acaso, eu falei, tem assembleia, aí eu vi que o Paulo tinha chegado a mandar por WhatsApp, mas assim, passou despercebido, não vi, né? E aí, eu não sei no Teams também se seria o caso de alguma forma de mandar mensagem, mas eu queria sugerir essa questão de fazer essas convocações por e-mail, né? Porque eu percebo também pouca participação, mas assim, hoje, ainda mais para o pessoal no remoto, a gente tem essa dificuldade que não é tão fácil passar em sala, encontrar todo mundo, né? A Rádio Corredor também fica meio limitada, né? Não sei se essa assembleia está sendo transmitida também, mas eu acho que... eu acho que tentar fazer o esforço dela ser híbrida, né? Eu sei que a infraestrutura também, acho que isso,
Enfim, acho que são propostas para o sindicato pensar nisso. E aí uma outra proposta, não sei também se isso seria até incômodo para o sindicato, porque eu não conheço o histórico de como foi feita essa divisão em núcleos, né? Mas eu tenho a impressão que desde o trabalho remoto e hoje que a gente tem essa gestão que fica fazendo essas transferências aí, né, à torta e à direito, sem grandes planejamentos, né? Enfim, eu acho que isso acaba virando uma vulnerabilidade também do sindicato. Aqui no na própria cidade do Rio de Janeiro, a gente ter esses núcleos, eu não sei até que ponto isso ingessa ou não esse trabalho, sabe? Tipo, eu acho que é muito importante ter uma assembleia lá no Palácio, mas até de repente já chamar também o núcleo sede, para que não fique tipo assim, o núcleo Carnaval está querendo puxar a gente que era da sede, sabe? Eu não sei se tem essa tensão ou não sei o que significa. Eu acho que fazer a assembleia conjunta vai funcionar melhor, porque para o próprio trabalhador também não ficar assim, nossa, eu estou aqui na Assembleia da Carnaval, mas eu sou da sede, sabe? Transparecer, se não existe essa tensão, transparecer que não tem isso, sabe? Eu acho que várias vezes eu já vi convocação da Carnaval, falar, quem é de outro núcleo pode vir sem problema, né? Pode falar, mas não necessariamente vai votar se for eleger delegado para isso, aquilo, enfim. Nem tudo que a gente está discutindo aqui depende se é ou se não é desse núcleo. Até por essa questão, né? A gente sabe que tem pessoas de outras diretorias que às vezes estão usando salas aqui na Canabarro, dizem que tem uma sala meio que de coworking lá na sede, sabe? Eu acho que mesmo se a Assembleia de repente tiver que ser na sede, se não autorizarem lá no Palácio, mas chamar a galera do Palácio, que também está próxima ali, né? Eu acho que é uma discussão importante para o sindicato também, tentar fugir também de ficar engessado por essas estruturas, esses núcleos, né? Então são essas sugestões assim, mais práticas que eu queria dar. Obrigado, Ana Laura. Só primeiro, respondendo algumas questões que você colocou. Sempre que eu faço uma chamada de assembleia, dessa eu não fiz, mas todas as outras eu mando por e-mail, porque tem um grupo de e-mail chamado Complexo Carnaval, tem 230 pessoas. Mas é e-mail pessoal, né? É um e-mail, por exemplo, recebo no e-mail. Então, a gente traz no e-mail pessoal, porque o e-mail, como a Aline falou, quando a gente tinha o e-mail da gestão, né, no caso institucional, o IBGE bloqueava. Então, diante disso, a gente pediu que as pessoas colocassem seu e-mail pessoal para a gente poder fazer essa comunicação. A gente pode até resolver agora. Semana passada eu tive na Assembleia na sede, né? E o Miguel, e eu essa semana que vem eu já tinha combinado com ele para a gente fazer uma panfletária, vai ser um jogo rápido da IBGE. Mas o Miguel foi do Palácio da Fazenda e convocou as pessoas para a Assembleia da sede. E não apareceu ninguém. Não é só uma questão de comunicar. Ele foi lá, panfletou, falou com todo mundo, constatou isso que a Aline acabou de falar aqui agora, a falta de estrutura, mas o problema é que as pessoas não querem se impor e não se movimentar. Eu nunca esqueci uma coisa, que teve uma vez, se eu não me engano, foi em 2012, 2014, nós entramos em greve aqui na Carnaval, no Brasil todo, nós entramos aqui. E toda vez que você sai de uma greve, você tem que fazer uma assembleia de retorno. E aí tinha aqui nesse pátio aqui 150 pessoas do lado de fora, uma assembleia. E o Pinto, que era coordenador do Carnaval, foi, naquela época ele não era, mas ele era, né? Ele fez uma proposta. Vocês devem lembrar que algum tempo atrás, alguns anos, os médicos fizeram uma campanha de outdoor, que no começo aparecia só a palavra médico, não aparecia mais nada. E depois aparecia o que era a campanha. Ele fez a proposta de que o Núcleo Carnaval bancasse uma campanha parecida com a dos médicos para o servidor do IBGE. Vamos votar. 150 pessoas levantaram a mão. Concordo. Aí ele falou assim, já que nós vamos ter que retornar, eu vou fazer uma segunda proposta. Vou propor que a gente faça, antes de entrar direto na catraca, que a gente faça uma passeata ao entorno do prédio da Petrobras, do IBGE, e volte e entre. Vamos votar. Não passou. Porque aqui você está falando para o cara movimentar a perna dele. Ali a primeira era o núcleo fazer.
Aqui é eu me comprometer a movimentar minha perna. Esse é um problema da classe trabalhadora. Nós estamos perdendo essa consciência de classe, né, porque as pessoas elas estão achando que elas não pertencem mais ao sindicato. Eu só quero assinar carta. Você vê ali, ele colocou uma questão que eu acho que é importante, é sobre, nós não queremos uma relação de amizade com o posto, nós queremos uma relação política, institucional. Por quê? Porque ele atender o sindicato não é uma questão dele querer, é uma questão constitucional, porque o sindicato, no artigo 8º, representa os trabalhadores. Então, hoje, nós temos um problema dentro da classe trabalhadora. Qual é o problema? É que exatamente nesse artigo 8º, o sindicato representa os trabalhadores. Agora, em abril, todo mundo já pegou a prévia. Se você ver, nós estamos hoje em torno de ativo e aposentado e pensionista, nós somos em torno e temporários, nós somos em torno de 20 mil trabalhadores do IBGE, entre ativo, aposentado, pensionista e temporário. Você sabe quantos são sindicalizados? 5 mil e pouco. Então o que acontece? Só que tem um problema. Todos os que são ativos, aposentados e inclusive temporários, pensionistas, agora quando chegar o pagamento de abril, eles vão receber, independente de ser sindicalizado ou não. Então o que acontece? Você não tem uma opção assim, quem não é sindicalizado não ganha o acordo. Então, muitas vezes o trabalhador ele não tem essa consciência de classe e aí ele passa a achar que o sindicato tem que lutar por ele e que esse sindicato não me representa. Mas a única pessoa, a única entidade que te representa, sem ser aquela lá do espiritismo, é exatamente o sindicato. Sem o sindicato não há possibilidade de nós sentarmos à mesa com o presidente do IBGE, ou com o ministro do Planejamento, ou com o secretário do MGI, ou qualquer autoridade do governo. Só o sindicato tem essa competência, né? Eu acredito que o que está faltando, na realidade, não é só uma questão de comunicação. O que está faltando é exatamente esse entendimento da classe trabalhadora de que ele precisa lutar. Estão achando que tem super-heróis, que tem o Homem de Ferro, o Hulk, não tem isso. Nós somos trabalhadores comuns e estamos cansando, como a Tereza falou aqui, está todo mundo ficando cansado. Ainda estou com sorte que a nossa geração ainda está lutando. Mas a nossa geração, se você pegar hoje 70% ou mais dos sindicalizados são aposentados. E esse pessoal está morrendo. Esse pessoal pode sair do sindicato. E nós não temos uma reformulação. E por isso que é necessário que essa classe trabalhadora que está entrando agora, até esses novos do CNU, eles entraram um pouco melhor. Tiveram um pouco mais de consciência do que dos concursos anteriores. Alguns sindicalizados de imediato. Então o que nós precisamos não é só uma questão de fazer um tipo de comunicação, seja ela virtual, seja ela presencial. Nós precisamos que esse trabalhador, porque quantas vezes eu vou à sala, converso com todo mundo e aí o pessoal está reclamando assim, pô, Paulo, tu vai lá fazer assembleia nas salas, antes de ir da assembleia, mas é a minha característica. E aí você entrega um panfleto à pessoa, ela deixa do lado, ela não lê, não faz nada. Não é uma questão só de material de comunicação, mas a gente acata aí, eu acho que é importante que você colocou, nós vamos tentar, de qualquer maneira, mudar um pouco mais a nossa comunicação. O que a Tereza colocou, a gente tentar fazer um grupo de trabalho, né, para que as pessoas possam se inserir, e eu coloquei aqui no início que nós vamos ser necessário criar um grupo de trabalho para a carreira, e discutir na carreira, você discute não tabela salarial, nós temos que discutir qual é a mudança estrutural que o IBGE precisa. Eu me lembro que no dia da primeira reunião do Costa, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele não queria abraçar a nossa carreira que foi protocolada em Brasília. Ele não queria. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, o IBGE que eu penso é outro. Não é esse. E os trabalhadores do IBGE que eu penso terá outra característica, não é essa de vocês. E aí a gente falou, tá, mas a gente, você pode pensar nisso, a gente pensa, mas você abraça a nossa causa, aprova a carreira, e uma carreira aprovada não significa que a
engessamento. Você pode mudar a carreira depois. E aí você está vendo como é que está sendo mudada a carreira do IBGE. Hoje eu fui ali na ENSE, falei com algumas pessoas na ENSE, e perguntei a eles, qual de vocês estão preparados para a inteligência artificial no IBGE? Tem algum projeto do IBGE para nos treinar para a nova inteligência artificial? Ou alguns trabalhadores do IBGE estão sendo treinados para isso? Se são alguns trabalhadores, significa que a maior parte vai ser expurgada desse projeto. E eu já vi essa brincadeira. Um exemplo bem clássico que tem é Lucas, que a Aline colocou aqui. A Lucas era a maior gráfica analógica do país e da América Latina. Do lado tinha uma outra grande gráfica que era da Manchete. E aqui nesse momento, nós estamos falando dos anos final dos anos 80 para os anos 90, houve uma mudança tecnológica. A gente passa a ter o computador inserido no serviço público. E aquela gráfica analógica, dentro dela, criou-se um aquário com uma gráfica digital pelo Davi, comprou uma máquina sueca, fez com meia dúzia de trabalhadores, depois criou a gráfica digital aqui. E o que aconteceu com aqueles trabalhadores que eram os maiores profissionais da América Latina no meio gráfico? Eles foram expurgados. Eles não foram inseridos no novo projeto de tecnologia do IBGE. E como é que esse trabalhador não percebe? Sabe por que ele não percebe? Porque todo dia, lá em Lucas, tinha um campo de futebol, tinha campeonato, aí o cara ia jogar, principalmente no horário de verão, jogar um futebol, depois tomar uma cervejinha e tal, e as pessoas achavam o melhor do mundo. Estou dentro de IBGE, venho jogar bola, beber cerveja e ganho meu salário, não quero outra vida. Que processo de alienação, né? Exatamente, e foram sendo expostos. E agora a mesma coisa. Por que a Esther do EC falou que em 10 anos nós vamos perder 180 mil servidores públicos? Como? Vocês sabem que de dezembro de 2025 a janeiro de 2026 nós perdemos 14 mil servidores públicos? Não é perder para aposentadoria, não. Você saiu do sistema. Uns foram demitidos, outros foram cargo de confiança e outros morreram os seus pensionistas. 14 mil. Sabe quanto foi a base do CNU? 6.500. Mais do que o dobro do CNU nós perdemos no mês. Se continuar nessa toada, mês a mês, vai chegar os 180 mil que ela está falando. E quem é que vai ser esse servidor que vai sobrar dentro do serviço público? Nós estamos tendo hoje uma discussão, para finalizar aqui, para ver se alguém quer mais falar uma coisa, que é separar trabalhadores quem é concursado e quem não é concursado. Eu venho falando isso há décadas, que eu venho falando que isso ia acontecer, só que todo mundo falava que eu era o cavaleiro do Apocalipse. Eu estava falando besteira, eu falei, cara, eu estou falando uma coisa que eu estou lendo, que eu estou estudando. E uma coisa que eu tenho como característica, tudo isso que eu estou falando para vocês, ninguém me contou. Eu vi que eu estava lá, eu entrei no IBGE em 81, então eu vi todos os desmontes do serviço público e do IBGE especificamente. Então ninguém me contou, eu vi. Eu vi o assédio moral, assédio sexual, na moral não, que nem tinha. Na minha época era o seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa palavra assédio nem tinha na época da gente. Tá? Mas o assédio era assim imenso dentro do serviço público, muito mais do que agora, muito mais. Sociedade machista dentro das instituições. Exatamente isso. Que você podia demitir, a gente vivia no listão, todo ano, todo mês, tinha listão de demissão. A gente entrava para trabalhar, chegava no final do dia, vai lá olhar, ver se você está no listão. Lá no galpão toda semana, toda sexta. Então, a gente vive isso. Então, a gente acha que a gente precisa mesmo reorganizar a classe trabalhadora aqui no Rio de Janeiro, que somos 5 núcleos, né? Lucas, por exemplo, praticamente é uma coordenação que está uma parte aposentada, que vai lá, não tem mais nenhuma relação com os trabalhadores lá em Lucas. É praticamente uma coordenação que está sendo isolada. E nós aqui estamos indo pelo mesmo caminho. Porque cada vez que vai, tem menos gente. Hoje, eu nem sabia, né? Quando eu entrei, cheguei, cadê minha gerência? Sumiu, não tinha ninguém. Só estava eu, a Gardel e o Vanderlei na sala, o resto tudo sumiu. Foram para o Palácio da Fazenda. Posso falar uma coisa que eu já gostaria? A minha dissertação, né? Ela é sobre esse BGE. Ela foi inédita, a minha dissertação é inédita, eu trouxe a psicanálise para poder fazer. E a minha dissertação de 2006. E agora eu estou transformando em livro. Né? Até a Suzana eu estou
Márcia, né, que é companheira assim, de lutas também. E aí, o que eu vi? De 2006, quer dizer, aquelas lutas políticas, de 2000, eu queria fazer praticamente essa dissertação, porque eu também tinha um percurso da psicanálise e agora eu estou com outro percurso. As coisas são completas, eu tenho outras posições, então são 20 anos. Então eu estou reescrevendo, que era depois eu até posso falar para vocês, que era aquela situação, e agora. Sabe? Então eu tenho agora que fazer toda essa atualização. Sabe? Então eu vejo como mudou, como esse movimento sindical mudou de 2006 para cá. Sabe? Então isso, gente, é importante também, né? E nós saibamos assim, a história, os tropeços dessa história, que são os tropeços que nós construímos. Não é na fala toda, não é todo não, mas é aquilo que a gente tropeça aí, que está nosso saber. É exatamente aí que nós temos que pensar numa mudança. Né? Quer dizer, isso aí é para gente uma posição minha, que eu estou revendo, né? É uma posição minha. Bom, para finalizar, Tereza vai. É assim, escutei a colega ali falando, a gente podia fazer, falei com o Lúcia, um assembleião lá no Palácio, pegando os grupos do Rio de Janeiro e a Executiva Nacional. Uma coisa que tem que ser estudada, não sei se tem que ter autorização, né? Mas você acha que seria importante, até que já o pessoal está isolado, é um isolamento que eles estão fazendo. Eles não têm o acolhimento do sindicato, de fato. Eles não conhecem toda essa história, não conhecem como é feito o meu trabalho, sabe, que a gente realiza há 40 anos. Sabe, é importante esse assembleião, eu estou dando nome a assembleião porque é o que vem na minha cabeça, que junta todos os grupos, a gente faz um assembleião. Mas não é um ato, não, é um assembleião mesmo, para as pessoas com direito a voto e voz. Tá? Não interessa o que você fez, não é, Lúcia? Onde o povo reuniu o povo. O povo não quer descer. Quem não descer vai perder informações importantes que eles estão vivendo nesse momento, tanto no mundo, no Brasil, como na CBGE e no IBGE, que está pegando fogo. É que as pessoas estão distantes. Paulinho corre prédio, gente. Paulinho corre prédio para chamar as pessoas estão na sala. Isso é um absurdo. Na hora que o negócio pegar fogo, tentando montar um sindicato não fez nada. E a gente chama o tempo inteiro. É através das redes sociais, é e-mail, é presencial que o Paulinho vai lá chamar. Sabe? Então as pessoas têm que ter essa noção. Se não tiver essa noção agora, esquece. O Postman está adorando tudo isso. E ele tem informação, hoje está vazio, hoje não está. As assembleias que tem, quem está, quantas pessoas tem, ele tem essa informação toda. Então ele está trazendo o povo, tanto que está entrando, quanto que ainda está na casa, para ele. O tempo inteiro, e a gente tem que mudar isso. E só a gente, com o movimento da gente unificado, é que a gente pode mudar. É só isso, né, gente? Gente, olha outra coisa, hoje eu estou falando. Olha só, é trazer uma nova ética para o movimento sindical. Trabalhamos, até que a Beth falou, legal, sabe? Fazer esse assembleião, mas nós pensamos numa nova ética. Não adianta ficar repetindo as éticas antigas. Vamos trazer uma nova ética, uma nova forma de pensar. Fazer um renascimento. Sabe? É um renascimento. Olha, o meu afilhado, ele trabalhava lá no hospital de Bom Sucesso. Eu estava com os temporários, ele veio também para o centro da cidade. Sabe o que ele vai fazer aqui? Então, Então é essa ética, a gente chama de Vai falar. É só para você disse que não adianta só a comunicação, porque as pessoas têm que ter os trabalhadores têm que voltar a ter a consciência do coletivo. Mas eu acho que você não consegue isso se não mexer na comunicação. As pessoas não vão adquirir essa consciência no sonho. Então, se a comunicação não está sendo suficiente, acho que realmente tem que ser repensada a comunicação de alguma forma. Eu não sou de comunicação, não sei ajudar nisso. Mas de alguma forma para atingir, para as pessoas tomarem conhecimento, tomarem consciência. E esse negócio do assembleião ser algo planejado a longo prazo e ser falado bastante até a data, que para as pessoas saberem, hoje vai ser. Porque senão pode chegar no dia assembleião e as pessoas ficam sabendo só na hora. Sim, essa questão da comunicação, nós estamos na Executiva Nacional, nós estamos
revendo, né, todo o processo de comunicação, antes até nós falamos, que nós criamos, na época da eleição, criamos um podcast, que foi muito legal, a Aline até que fez, né, foi bastante, e nós estamos revendo os materiais de comunicação, né, de vídeo, para a gente poder ter um acesso mais... Agora vai ter o boletim mensal. E uma coisa que eu estou construindo é uma linha histórica dos ganhos do sindicato. Porque as pessoas não conhecem isso. As pessoas acham que quando elas chegam no IBGE, aquilo que está ali é uma dádiva da administração. E eu peguei, desde o CIT, por exemplo, para cá, eu venho mostrando tudo que o sindicato ganhou. Então, acho que nós podemos pensar no infográfico, ou alguma coisa, depois a Aline, que é especialista nessa área aqui, depois que eu fizer a questão do texto, vou dar para ela, para ver se ela consegue fazer, porque as pessoas precisam entender que tudo que tem hoje dentro da carreira foi uma construção e luta, não é uma dádiva de ninguém. Então, a gente precisa mostrar e a gente fazer essa construção aí conjunta, porque é isso mesmo, nós estamos vendo que nós temos que unir o que é antigo com o novo para a gente construir uma terceira via de trabalhador, né? Porque nós perdemos, mas uma única coisa que eu tenho certeza é que eu faço muito movimento de rua, é que na rua eles usam uma método que é antigo, sabe qual é? Cacetete, bomba e bala, é igualzinho, que isso eles não mudaram, quanto a gente é classe trabalhadora. Agora nós trabalhadores é que não estamos na rua para levar essa bomba, mas eu e muitos de nós estamos, porque é o seguinte, eu estou presencial desde antes da pandemia. Quando foi em 2018 que começou a campanha salarial, nós estávamos na rua lutando a defender a democracia e eleger Lula. Na época dele era Lula, era o Fernando Haddad, que era o Lula, foi preso naquela época. Né? E depois de 22 a mesma coisa. Então nós estamos na rua o tempo todo fazendo isso. O problema é que as pessoas não vão tendo, vai mudando os atores e nós vamos envelhecendo. E até o companheiro Félix aqui na minha frente falou uma vez assim: pô, se você sair do sindicato, o sindicato acaba oferecendo lá no cemitério da Zine e substituir. Pessoas que vierem substituir, está tudo lá e ninguém lembra. Ninguém lembra de quem era aquela pessoa dentro. Hoje você, às vezes, tu está do lado de um cara que foi um cara que lutou muito e tu nem sabe que ele lutou muito para você e para garantir os seus direitos. Ele está do teu lado, às vezes, sentado. Né? E as pessoas não têm essa memória, né? Infelizmente. Mas, primeiro eu quero agradecer a vocês, né, pela nossa fala aqui. E, diferentemente do que a Teresa colocou, a gente reclamar de quem não veio, nós vamos enaltecer quem está aqui. Depois, a gente tem já uma experiência de gravar e botar no YouTube, no Facebook, e depois as pessoas vão acessando, não só do nosso núcleo, tá? Às vezes a gente faz uma assembleia aqui com 20, 30 pessoas, depois está com 300 pessoas, 500 pessoas, porque eu no meu Facebook, eu tenho 5.000 pessoas, eu tenho o máximo de pessoas que podem ter no Facebook, e eu sou uma pessoa o tempo todo nas outras carreiras fazendo debate, então eu sou uma pessoa bastante conhecida do movimento sindical. Né? Posso até não fazer nada, mas eu sou uma pessoa conhecida desse movimento sindical. E isso atrai uma certa curiosidade, pelo menos, de escutar o que será que esse maluco está falando. Né? Por isso que... Agora eu queria falar só uma coisa. O pessoal falou assim, o poste, mas está puxando as pessoas. Eu vi quando ele fez aquela live com o pessoal lá dos temporários, né? Ele estava achando que ia ficar todo mundo, que maravilha e tal. Quando ele começou a ver, assim, vai acabar o adiantamento mensal? Mas é isso aí, por que não foi 5 anos e tal? Ele já não gostou. Ou seja, eu acho que tão cedo não tem live do poste com classe trabalhadora, porque assim, ele não conhece a nossa classe trabalhadora e ele não conhece. A gente conhece que a gente tem o Instagram da SPGE, quem mais interage com a gente é temporário, normalmente cobrando. Ele não conhece a capacidade do trabalhador temporário do IBGE de cobrar em ambientes virtuais. E foi muito engraçado se ver assim, o tanto de perguntas que ele não respondeu, óbvio, ele não responde. E eu imagino que ele saiu daquela assembleia, não foi uma assembleia, nem sei quem foi que
limitado, porque houve muito questionamento, e são questionamentos sérios e coisas que até a gente comenta, a questão do fim do adiantamento mensal, a questão do aumento, que eles recebam aumento quando a gente recebe, tudo isso a gente comenta, entendeu? E assim, é bom a gente ver que, apesar essa questão eu sempre achei que a questão do tempo que o temporário fica no IBGE não é tão importante quanto o número de temporário que o IBGE tem, entendeu? Porque assim, a gente tem trabalho temporário demais substituindo pesquisa efetiva, isso que deveria acabar, né? Mas enfim, é isso aí. Eu só queria falar uma coisinha, depois a gente vai embora. Atualmente, né, nós temos um encontro bianual lá em Minas Gerais, do Fórum Mineiro de Psicanálise. E eu estou agora no fórum que vai acontecer esse ano na cidade de Oliveira, né, eu estou na comissão de comunicação. Estou tendo assim, gente, eu posso passar até algumas ideias da experiência, né, uma coisa assim muito maciça, e como nós estamos assim, já tendo adeptos, até trazendo novas discussões. E a comunicação é importantíssima, sabe? Agora, quem trabalha, quem está na frente, fazendo isso, fazendo aquilo, a gente, eu estou tendo assim, uma experiência muito gratificante. Sabe, as pessoas até escreverem, escrevam o que nós colocamos numa mensagem, para trazer para as pessoas uma responsabilidade. E eu acho que é essa a nossa questão da comunicação, fazer as pessoas falarem. Obrigado a todos e todas. Vamos para o papá agora e a luta continua. Estou cheio de fome. Ah, o quê? Estou com fome.